Olá, seguidores. No vídeo de hoje falar sobre SPXS11, o hedge fund da SPX. E esse daqui é um fundo que eu não comento com muita frequência aqui no canal, então eu vou fazer um vídeo hoje completo, tá? Abordando os fundamentos. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, a primeira coisa que eu tenho para comentar com vocês sobre esse fundo é com relação à gestora. Ela, aqui para quem está acostumado com fundo imobiliário, com fundos fechados, não deve conhecer. Eu mesmo não conhecia, tá? Eu não sou nem um pouco fã de fundos abertos, mas o que o pessoal comentou comigo em vídeos antigos é que a SPX ela é bem grande quando a gente fala em fundos abertos, tá? Então aqui ela não tem histórico aqui com fundos imobiliários, mas tem um histórico longo em fundos abertos. Aqui um ponto que eu não costumo fazer aqui nesse vídeo de fundamentos, que é ficar lendo taxa de administração, esses dados bem básicos vocês conseguem, basta ler o relatório, né? Mas fiz um comentário que uma taxa de 0,80% ao ano é realmente uma taxa muito baixa, tá? Muito baixa mesmo. Até me estranha uma taxa dessa, até é inferior a fundos high grade como KNCR11, que tem uma taxa de 1% ao ano. Tendo aqui um relatório mais antigo, realmente uma taxa muito baixa, tá? Isso aqui é interessante. Ok? Agora aqui eu vou pular algumas partes relatórios que faz mais sentido num vídeo de atualização. Mas aqui como comentar sobre a DRE, isso aqui eu vou deixar para o final. Aqui nesse vídeo o foco vai ser numa análise um pouco mais atemporal, tá? Ok, então aqui com relação a estudos fundamentos, vou começar por esse gráfico de histórico de alocação. Esse aqui que é um gráfico que eu gosto bastante, tá? Dá pra gente entender a cabeça do gestor, o que que ele tá pensando, o que que ele tá fazendo movimentação. Por exemplo, a gente pode ver que aqui em março de 2025, ele fez aqui umas vendas de alguns CRIs para fazer caixa. E depois a intenção dele era fazer outras aquisições em CRIs também, tá? Então aqui ele vendeu alguns CRIs, foi comprados a mercado, e depois foi está adquirindo alguns ativos, coisas de nação própria, onde ele consegue taxas melhores. E aqui já uma característica aqui de SPXS11 é que é basicamente um fundo de papel, né? Aqui atualmente está com 69% em CRIs e com a alocação do restante do caixa deve se aproximar bastante dos 80% que ele vinha sendo é, como ele estava antigamente. Então, isso aqui tem um lado bom, eu gosto disso, de ter uma parte da carteira com excelente carrego. No entanto, aqui eu senti falta de uma parcela mais significativa aqui em operações que podem gerar um valor maior, né? Seja desenvolvimento ou uma coisa do tipo. Aqui a outra estratégia do fundo seria com FIIs, aqui com 13%. Aqui até que tem que ver se ele consegue gerar valor com isso aqui, gerar lucro. Senão, esse 13% aqui é um peso aqui para o fundo, tá? Então, aqui na configuração poderia ser melhor, tá? Poder ter uma melhor configuração. Ok, continuando aqui com relação aos fundamentos. Aqui esse gráfico ele deixa bem nítido isso que eu acabei de comentar. Que 92%, colocar aqui, 94% são de ativos voltados para renda. E apenas 6% que serão focados mais em ganho de capital. Sendo que 4% que seriam de ações. Ah, Agora aqui comentar bem rapidamente pela carteira de FIIs e depois para a carteira de CRIs, que esse é o mais importante. Então aqui na carteira de FIIs eu achei que eles mandaram mal, tá? Aqui não gostei nem um pouco dos ativos que eles compraram. Olha, esse BTI 11, esse aqui basicamente é um fundo estruturado de crédito, então dá até para a gente considerar como um CRI. Agora aqui tem os outros fundos como esse a PTA11, que eu acho que é o hedge fund dessa Navi. Então aqui é um fundo que não tem liquidez nenhuma para
para eles operarem, sabe? Que tem até receio de ter sido uma ancoragem. Temos que também MVB11 da Pátria, um fundo que nem tem liquidez, aqui basicamente 7,5% aqui do PL em fundos que ele não vai conseguir girar. Então, como eu disse, aqui o ruim de SPXS11 é a parte da carteira de fundos imobiliários. Realmente, desculpa parar, mas é uma bosta isso aqui, tá? Uma bosta completa que essa carteira da SPX, lixo completo. CPTS11, VRTA11, BTC11, SPC11, tudo fundo high grade, tomando duas taxas, sobra nada aqui para o fundo. Realmente aqui essa parte da carteira é um lixo completo, tá? O pessoal da SPX, seleção de FIIs, mandou realmente muito mal. Parte podre aqui da carteira. Ok, vamos aqui agora para parcela de crédito. Aqui já dá uma bela de uma melhorada, tá? Ok, então, primeiro ponto aqui com relação à carteira de CRIs. Olha, dei uma olhada aqui e não encontrei nenhum ativo com algum problema já estourando, tá? Aqui apenas um ponto de atenção com o CRI Elbor, que há algum tempo atrás, alguns meses atrás, saíram alguns boatos lá nem lembro mais o que que era, mas saíram alguns boatos, né? Então aqui é um ativo que gerou um pouco de preocupação, representa 1,2% do PL. Aqui com relação à diversificação, aqui até que está uma diversificação ok para o tamanho do fundo. A maior exposição aqui de 6,3% do PL. Então, a diversificação considero como boa, tá? Agora aqui com relação aos principais ativos, eu dei uma analisada aqui nesses ativos mais representativos. Esse Liberato. Esse ativo Liberato aqui, deu uma pesquisada nele, também tudo ok, pacote de garantias ok. Nesse CRI Canopus. Esse Canopus aqui ele é de uma concessão, então aqui a gente nem tem garantias reais. Isso aqui incomoda um pouco, né? No entanto, esse ativo aqui já passou pelo crivo de outros gestores. Vocês vão encontrar esse ativo Canopus na carteira de outros fundos imobiliários, tá? Mas enfim, aqui sem garantias reais, segurança fiduciária, é algo que me incomoda, ok? Agora aqui esse PHV, aqui também mais um CRI clássico de imóvel residencial, que pacote de garantias, ok? O mesmo posso dizer aqui para Zarin. Como a gente pode observar aqui, a maioria dos ativos são residenciais. Praticamente quase tudo aqui é residencial em SPXS11. Isso aqui é a tendência do mercado futuramente, tá? Opa, esse daqui não. É, ter principalmente ativos residenciais. Algo que eu até gosto, tá? No entanto, aqui é algo que eu não gostei em SPXS11, que ele tem aqui uma alta exposição a obras, 77% é financiamento de obras, e que a gente não tem informação sobre obras e vendas. Então aqui o cotista está no escuro, né? Tem que confiar no gestor de que as obras e as vendas estão correndo bem. Isso aqui é o tipo de coisa que eu não me agrada, tá? Ter que ter essa confiança cega aqui no gestor. Então aqui cairia muito bem uma coluna, não é duas colunas, uma para obras e uma para vendas. Mas ok, isso aqui não é um problema único de SPX S11 não. Mas enfim, é um ponto aqui de melhoria. Sobre a carteira de CRIs, temos aqui 35% em CDI. Isso aqui é um ponto positivo. Inclusive, se não estou enganado, essa posição deve estar aumentando, tá? Eles têm feito aqui algumas aquisições nesse indexador. Aqui no questão do spread médio, aqui valores altos, apesar de que aqui no IPCA+, não está sinalizado se é taxa marcada a mercado ou se é de aquisição. Ok, então, com relação a fundamentos, seria isso. Bom, bem resumida, a parte de crédito muito boa. Aqui a parte FIIs é lixo completo, lixo mesmo. Agora eu vou passar aqui rapidamente por algumas atualizações.
Com relação ao rendimento, o fundo ele tem aumentado o rendimento aqui nos últimos meses, tem parado até muito bem, tá? Parando aqui 10,9 centavos aqui em setembro e outubro. Rendimentos que me surpreenderam. Eu mostrei ali, mas atrás o fundo é basicamente tem bastante PCA, né? Acho que 2 terços PCA. Então, não esperava que ele fosse subir o rendimento em meio a um ciclo de IPCA mais baixo. Então, aqui é algo que eu não entendi nem um pouco do porquê que ele pagou mal aqui no. Pagou mal não, né? Pagou menos aqui em meses como abril e maio, quando a gente teve inflação bem alta. Começou a pagar bem aqui depois que a inflação caiu bastante. Ok. Em relação a resultado aqui no mês de outubro, teve aqui um resultado, teve uma queda, mas poderia ter sido bem pior por conta da deflação do mês de agosto. Então, é bem positivo. Aqui o fundo está com 86%, está com 14% em caixa, mas aqui o gestor já é, nos mostrou que está 100% comprometido, esse caixa está 100% comprometido com outras operações. E é o que tudo indica pelas últimas aquisições, ou seja, aquisições em CDI. Então, é positivo, tá? Estou vendo aqui agora planilha de fundamentos. Depois vou dar abrir isso daqui para ver se ele comenta alguma coisa sobre obras. Estava aqui bem escondidinho. Mas enfim, deixa eu ver aqui no Dividend Yield. Aqui, pelo momento que estou gravando, tá com um rendimento de 1,30%. Isso aqui é um bom rendimento, tá? Aqui para um fundo que considero como sendo middle risk, tá um dividend yield legal. Mas ainda tô. Tem que ver se esse 10,9 centavos ele é sustentável, tá? Tô com um pouco o pé atrás ainda de confiar nesse resultado e nesse rendimento. Então aqui, SPX-S11, a conclusão aqui é um considerar como bom, tá? Não é perfeito, como eu disse, a carteira de fundo imobiliário está toda cagada, é um lixo completo. Isso aqui também é negociado com pelo menos um pouco de desconto. Então é isso, não é melhor dos hedge funds, mas também não é ruim. Então é isso, galera. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.